Agora vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais relacionando-se à nacionalidade, os direitos e deveres. Quando trabalhamos com a ideia de nacionalidade, precisamos inicialmente definir o seu conceito, apresentar a sua classificação, os seus direitos e deveres nacionais, as situações de perda ou de suspensão da nacionalidade e também pensadores e doutrinadores relevantes sobre o assunto. Quando falamos sobre nacionalidade, é necessário destacar que ela é o vínculo jurídico-político que une uma pessoa a um Estado, fazendo dela uma integrante da comunidade nacional, com direitos e deveres civis. Políticos e sociais também se incluem nessa questão. Ela é um dos elementos constitutivos do Estado ao lado do território da soberania. A Constituição Federal Brasileira ela vai tratar a nacionalidade no seu artigo 12, estabelecendo quem são brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Em relação à classificação da nacionalidade, nós temos dois tipos: a nacionalidade primária, que é a nacionalidade originária, atribuída no momento de nascimento. E aí você vai ter critérios dentro dessa nacionalidade primária, que é o jus soli, que é o direito ao solo, ou seja, nascer no território brasileiro, e o jus sanguinis, certo? Que é o direito de sangue, que são os filhos de brasileiros nascidos no exterior, conforme as condições constitucionais, como é no caso de você nascer em outro país, ser filho de diplomatas que estão lá a serviço, e aí você vai adquirir a nacionalidade por jus sanguinis, né? Ou você nascer em outro país e você ser registrado, né, no console brasileiro. Beleza? Além disso, a gente tem a nacionalidade secundária, que vai ser a derivada e também pode ser conhecida como naturalização. E ela vai ser adquirida após o nascimento, né, mediante o cumprimento dos requisitos legais, com o tempo de residência e outros critérios definidos pela própria Constituição ou também, em algumas situações, de exceção por tratados internacionais. Veja, quando trabalhamos essa ideia de direitos nacionais e deveres nacionais, nós precisamos entender de que se trata, né? Quando a gente fala de direitos nacionais, a gente precisa entender que ao adquirir a nacionalidade, o indivíduo ele já garante o exercício pleno de seus direitos fundamentais, como é no caso dos direitos civis, como a liberdade, propriedade, igualdade, segurança, como é no caso dos direitos políticos, como votar e ser votado, participar da vida pública, os direitos sociais, como educação, saúde, trabalho, moradia. Você mal nasce, mas você já tem direito a esses direitos fundamentais. Você também tem direito a acesso de cargos, né? Acesso a cargos públicos privativos aos brasileiros natos, né? Como a presidência da República, a ser um oficial da Força Armada. Todos esses cargos você vai, entre aspas, poder exercer, né? E além disso, nós temos deveres nacionais, né? E os deveres, eles são encargos decorrentes do vínculo da nacionalidade, né? Seja esse vínculo à nacionalidade através de naturalização ou de forma primária. E eles são essenciais a uma convivência social e ao fortalecimento do Estado. Né? Como deveres, nós temos de exemplo cumprir a Constituição e as leis, defender o país em serviço militar e obrigatório, que no caso de homens. Nós temos a ideia de contribuir com os tributos para custeio do Estado, participar do processo eleitoral, o voto obrigatório, facultativo, dependendo da idade. Além disso, quando a gente vai falar sobre nacionalidade, é importante a gente destacar a perda e a suspensão da nacionalidade, né? A Constituição ela vai prever em situações específicas da perda da nacionalidade, como, por exemplo, quando o brasileiro ele adquire outra nacionalidade de forma voluntária. E aí o outro país ele impõe essa nacionalidade, né? Exceto nas hipóteses permitidas no artigo 12, inciso 4 da Constituição Federal, né? Onde a gente vê que existem exceções pelo próprio judiciário, né? E além disso, a gente pode destacar a ideia de suspensão nacional, né, como o direito político, né, que ele pode ocorrer por condenação criminal, né? Você tem essa suspensão de direitos políticos através de uma condenação criminal que foi transitada em julgado, né, ou em casos de improbidade. Né? Essa improbidade não vai afetar diretamente a nacionalidade, mas ela vai limitar o exercício de alguns direitos que se tem. Podemos destacar pensadores importantes, né, e doutrinadores importantes como José Afonso da Silva, que vai ressaltar que a nacionalidade ela pode ser considerada um pressuposto
né, de titularidade plena dos direitos políticos e civis de um Estado democrático. O Alexandre de Moraes, ele explica que a nacionalidade é fator de inclusão do Estado, né, estabelecendo direitos e deveres, além de proteger a soberania. Né? E a gente também não pode deixar de fora Paulo Bonavides, né, que defende que a nacionalidade ela representa não apenas um vínculo jurídico, mas também um elemento cultural, social e também pode ser considerado histórico, que vai fortalecer dessa maneira a cidadania.